E sejam bem-vindos ao da Talk Talk Sound. O meu nome é Filomena Garcia e temos o imenso privilégio de receber novamente aqui no canal o professor Joaquim Fernandes. É, de facto, uma das vozes mais respeitadas e pioneiras no estudo da interseção entre história, cultura, espiritualidade e o sobrenatural. Tem trazido até nós investigações tão surpreendentes como o imaginário extraterrestre na cultura portuguesa, que deu origem depois ao seu livro Moradas Celestes. Os seus estudos vão abrangendo áreas como a antropologia religiosa, mitos, cosmologias e tem sido dedicado estudioso dos fenómenos aparicionais, como Fátima, que na realidade foi o tema da nossa primeira conversa. O professor Joaquim Fernandes é cofundador do Centro Transdisciplinar dos Estudos da Consciência, o STEC, na Universidade de Fernando Pessoa, e também membro de vários organismos internacionais e coordenador do Marian Project, dedicado a estudar as dimensões culturais e científicas dos fenómenos aparicionais. Tem colaborado em documentários e séries televisivas, nomeadamente em documentários para o canal História. Tem uma extensa obra e uma extensa bibliografia, inclui algumas obras que estão traduzidas para o inglês, e hoje o mote da nossa conversa é precisamente para falar de um dos seus mais recentes livros, Um País do Outro Mundo, que fala também aqui, mais uma vez, sobre temas que estão na fronteira. E, professor Joaquim Fernandes, mais uma vez, seja bem-vindo, é uma alegria enorme tê-lo aqui connosco no The Talk Talk Zone. Muito obrigado, Filomena, pelo convite tão simpático e tão amável, que naturalmente corresponde. Vamos tentar elucidar quem nos assiste alguns dos pequenos, grandes mistérios, enfim, da nossa existência e que, de facto, rodeiam, enfim, todo um conjunto de vidas e de experiências que eu tenho tentado reproduzir com uma análise cuidada, verificada pelos factos, comprovadamente, não é, documentalmente, para que não restem dúvidas que aquilo que se publica, nomeadamente neste livrinho, não é? Neste livrinho que a Filomena já citou e vai naturalmente documentar melhor, toda uma circunstância que diz respeito à experiência das primeiras correntes do espiritismo em Portugal, que, digamos, entra no nosso país por volta de meados do século XIX, inclusive pelas mãos de um primeiro-ministro da época, Costa Cabral. Toda a gente mais ou menos terá ouvido falar desta figura, Costa Cabral, não é? Sim. Que aí por volta de 1840 se interessou pela fenomenologia espírita e realizou no seu palácio, não é, as primeiras sessões com as famosas mesas girantes, ou as mesas pé de galo, como hoje se mais ou menos reconhece publicamente pelo esse epíteto. Portanto, é um percurso de praticamente todo o século XIX até à Primeira República que eu retrato com algum detalhe, com alguma minúcia, neste livro, que foi publicado já há alguns meses e que tem vindo a suscitar muito interesse, naturalmente com maior ênfase nos agrupamentos e enfim, nos movimentos espíritas portugueses. E, portanto, tendo em conta, inclusive, é que no próximo ano, já agora uma informação também interessante para a Filomena, para quem nos ouve, se vai comemorar o primeiro centenário da fundação da Federação Espírita Portuguesa. Portanto, esta obra de investigação veio mesmo a calhar, digamos, nas vésperas da realização da comemoração dessa efeméride. Sem dúvida, sem dúvida. E com grande sincronismo. Por acaso, foi um acaso que não é acaso, se calhar, não é? Sim, exatamente. Como diz o livro, como alguém disse, os acasos são todos significativos. Não é? Exatamente, exatamente. Senhor professor, este seu
livro, não é? Corre de um trabalho, de uma investigação que fez, aborda a adesão enfim, das elites. Dos Começando pelas finais do século XIX, inícios do século XX, elites intelectuais, dirigentes políticos, classe política, burguesia. Qual era o fascínio escritores, dos etc. escritores? Sim, digamos assim. Desde o nosso Essa de Queiroz até Oliveira Martins, que trataram o tema nos seus livros, nas suas correspondências, e se interessaram, inclusive Essa de Queiroz participou em algumas sessões durante a sua estadia em Paris, que ele era cônsul em Paris, e de facto ele demonstra, aliás refere-se a isso na sua obra Correspondência, a correspondência dessa de Queiroz, é muito interessante porque ele frisa lá o seu espanto, digamos, a sua admiração perante umas sessões daquelas que o convidado por um amigo brasileiro, curiosamente, em Paris, num recinto de grande nomeado, onde residia um grande médium da época em Paris, e ele reproduz o seu espanto nessa obra da correspondência, portanto é mais uma obra. Aliás, ele no seu espólio da Casa de Tormes, da Fundação de Tormes, existe, aliás, eu reproduzo essa fotografia, existe uma mesa de 3 pés que foi usada por o próprio Essa de Queiroz, nessas suas experiências. Portanto, ele, obviamente, como realista que era, um homem muito agarrado à verdade factual, positiva, ele esconde um bocadinho essa faceta, mas o que é facto é que ele fez e participou nessas experiências. Portanto, é um detalhe muito interessante, não é? Ou seja, atravessou várias elites sociais, políticas, culturais da época, e daquilo que analisou era apenas uma moda, um refúgio intelectual, ou havia já o crescimento de uma profunda convicção que, de facto, portanto, haveria algo além deste mundo? Ora bem, começou como tudo, começa por uma curiosidade, não é? Porque obviamente a ciência e, enfim, as elites intelectuais da época receberam aquilo com um bocadinho de estranheza. O que é que se está a passar? Porque isto veio dos Estados Unidos, com as experiências muito estranhas das irmãs Fox, as irmãs que começaram com a sua capacidade mental a produzir alguns fenómenos chamados poltergeist, acionando a sua força mental em objetos do quarto, enfim, da sua residência, puseram tudo aquilo a voar de um lado para o outro, e portanto isso deu Sim. origem a uma investigação que depois conduziu efetivamente, digamos, à preconização, à possibilidade, à hipótese de haver aqui uma interação entre um sobrenatural, que seria, digamos, um pós-mortem, digamos, espíritos, depois da desencarnação, como referem a linguagem espírita, depois da morte, há uma desencarnação desses espíritos, que poderiam ser os agentes dessas perturbações, no caso concreto das irmãs Fox, permitindo com que os objetos da sua cercania, do seu quarto, inclusive, se agitassem, almofadas, pedaços de mobília, etc, etc. Isso atraiu, obviamente, a imprensa norte-americana da época, que já havia, obviamente, imprensa periódica, não é? E rapidamente essas notícias se propagaram até a Europa, como era evidente, não é? Portanto, chegaram à Europa através digamos, da Europa Norte e Central, através dos Países Baixos, depois França, e de facto depois rapidamente, como sabe, o nosso contacto com a realidade da cultura francesa era muito vincada já no século XIX, pois as correntes do realismo, as correntes da literatura e naturalmente a troca já digamos, de referências a nível da ciência, ciências naturais, etc, etc, levou a que as nossas elites, através das notícias que iam surgindo nos jornais, destes fenómenos, se começassem a interessar por estas vivências. O que é que se está a passar aqui de misterioso, de inovador, vamos tentar descodificar. E de facto foi através, digamos, de especialistas das ciências naturais, por exemplo, como o irmão do poeta Bocage, o Vicente Barbosa de Bocage, que era um grande naturalista do século XIX, começou a tentar estudar o porquê daquelas manifestações. Enfim, o que é que estamos a ver aqui nestas mesas que se mexem quando suportadas por 2 ou 3 pessoas que juntam as mãos e fazem a mesa levitar, não é?
ele preconizava, obviamente, uma teoria que tinha a ver com as suas ciências, enfim, do conhecimento da época e que ele era especialista. Ele pensava que os efeitos produzidos nessas mesas girantes, não é, que se agitavam, Sim. quando o grupo de pessoas se juntavam à volta dela, eram produzidas por pequenos movimentos inadvertidos do ponto de vista da fisiologia, pequenas reações musculares, etc. Portanto, isso era uma explicação dentro do campo da especialidade do professor Barbosa de Bocage. Mas, obviamente, depois outras visões foram se sucedendo e, digamos, começou exatamente como a Filomena disse, por ser uma moda que foi transmitida pela imprensa periódica nacional, porque obviamente as referências dos jornais levaram a que os leitores começassem a ser acicatados na sua curiosidade e começaram a tentar reproduzir os efeitos misteriosos Sim. que se, digamos, produziam em torno dessas mesas girantes, como na altura se dizia. Sim. Depois não eram só mesas, eram outros utensílios domésticos, desde chapéus, digamos, a peças de mobiliário, etc, etc. Quer dizer, começou a ser, digamos, exportada esta noção de qualquer coisa girante para tudo e qualquer outro objeto do cotidiano, não é? Portanto, são aspectos muito interessantes que, no fundo, levam à conclusão que as informações da imprensa periódica foram o motor que dinamizou o interesse das massas por este fenómeno, portanto, num primeiro nível de, digamos, de informação. Antes, obviamente, antes dos grupos espíritas, espiritualistas, como era ASO, dar-se nessa época, por volta de 1880, sobretudo em Lisboa, começaram a organizar-se alguns grupos com cientistas, com médicos, com engenheiros, etc., etc., que começaram a tentar também a experimentar as capacidades mediúnicas de jovens médiums. Por exemplo, um grupo notável de atrizes do Teatro Dona Maria, que tinha grandes capacidades não só histriónicas no palco, mas também de produzir determinados, ser agentes, digamos, de transmissão de informações, enfim, obtidas, obviamente, por outra via que não a escrita, a visão, etc., e que se demonstraram ser capazes de ser, digamos, transmissores de informações do inconsciente, se quisermos chamar assim, que depois foram aproveitados, do ponto de vista dos espíritas, para reforçar as teses da sobrevivência do espírito depois da morte. Uhum. Ou seja, a sociedade portuguesa foi assim, ou seja, o espiritismo entrou na sociedade portuguesa, podemos dizer, se calhar não é exagero, de forma avassaladora. Tal como descreve, o envolvimento das elites com a divulgação desses encontros e de notícias respeitantes a atividades relacionadas com o espiritismo nos principais órgãos de comunicação da época. Em todos os grandes centros urbanos, nomeadamente Lisboa, Porto, e mesmo na chamada província, na altura chamava-se a província, não é? Onde os jornais, obviamente, impressos chegavam, houve muitas famílias que se começaram a organizar em torno das famosas mesas, não é? Compravam mesas específicas para produzir, elas, pronto, juntando as mãos, etc., produzindo aquelas cadeias energéticas, como eles sugerem no seu vocabulário, para produzir uma tentativa de contacto com o além, com os seus falecidos, com os espíritos, enfim, de familiares já desaparecidos, etc. Portanto, foi de facto uma moda, como Filomena refere de início, que depois se transformou, passou a um grau mais específico, com a introdução, com a intervenção de grupos, como digo, integrados por médicos, sobretudo os médicos e engenheiros aqui têm uma força muito interessante, ali na década de 1880, que começaram, digamos, a produzir algumas experiências com a colaboração desse grupo de jovens, sobretudo atrizes, do Teatro Dona Maria, é um aspecto muito interessante, e que se revelaram, de facto, promissores e enigmáticos até à data, não é? Porque, de facto, foram produzidas sessões com, digamos assim, com uma vigilância científica de rigor, que, no fundo, deram a entender que qualquer coisa de misterioso se passava naquelas sessões, na incorporação de mensagens, enfim, de espíritos que eventualmente pudessem
pudessem ter sido captados pelas capacidades mediúnicas dessas jovens médiums, atrizes também, e que de facto lançaram a primeira grande vaga de interesse sobre o espiritismo em Portugal, que depois foi consolidado ao tempo já da Primeira República, porque a Primeira República, é preciso dizê-lo, os seus fundadores, Manuel da Arriaga, Afonso Costa, os grandes líderes do Partido Republicano, eram eles também não só confessos membros da maçonaria, mas também interessados e militantes ativos do espiritismo, que é um aspecto muito interessante. Portanto, há aqui uma junção, a junção, digamos, da vertente mais política da maçonaria com a vertente mais espiritualista do espiritismo nestes homens que fundaram e que lançaram, sobretudo, o Partido Republicano e que foram dirigentes da Primeira República em Portugal. Sim. No livro, eu tive a oportunidade de ler o livro que recebi e de facto, está bem documentado, quer ao nível das próprias notícias que saíam, portanto, desde o período de 1906 a 1936, nas referências bibliográficas, estão vários órgãos de comunicação na altura, portanto, periódicos, a Capital, o Século, o Diário de Lisboa e outros que são mencionados, e todo esse envolvimento na vida política, de facto, do país. Portanto, até é referido que numa sessão espírita, ou no encontro, houve uma premonição de que Manuel da Arriaga viria a ser presidente, exatamente, o primeiro presidente, com 30 anos de antecedência. 30 não sei quantos anos, é fantástico. De facto, esse documento não é invenção, não foi manipulado, não foi introduzido depois do acontecimento, mas muito antes, e eu tenho as provas documentais que assinalo, de facto um grupo espírita, que aliás aterrorizou a Igreja Católica na altura, é que é possível antecipar-se a República, parece impossível, porque era quase um crime nessa altura, não é? Dada o estrito catolicismo ligado, digamos, ao ambiente monárquico, era impossível estar a pôr em causa a realeza em Portugal, o regime monárquico, não é? E, portanto, haver alguém, um grupo, que na altura, com cerca de 30 anos antes, apontou o Manuel da Arriaga como o primeiro presidente da República futura, foi qualquer coisa de escandaloso. Aliás, é o Manuel Borges Grainha, um grande historiador da República, que assinala essa documentação, e outros autores republicanos mencionam esse facto. O próprio jornal A Capital, que aposta na primeira página essa referência dessa revelação anterior, obviamente, sobre a eleição prévia pelos espíritas, como do Manuel da Arriaga, foi qualquer coisa de espetacular. Mas não foi só esse apenas o pré-anúncio mais importante, também temos o de Fátima, não é? O de Fátima, exatamente. Que vir numa sessão de um outro grupo espírita, e já em 1917, mas apenas no dia 7 de fevereiro de 1917. Um grupo espírita em Lisboa, dirigido por um grande médium da época, que também era músico, aliás foi um dos fundadores da Sociedade Portuguesa de Autores, o maestro Carlos Calderón, ele supostamente seria de origem espanhola, digamos que recebeu, sob a forma de mensagem, digamos, inversa, a escrita da direita para a esquerda, portanto, digamos que o texto legível tinha que ser visto por um espelho, não é? Espelhado. Uma referência assinada por uma entidade chamada Stella Matutina, ora, Estrela da Manhã, traduzindo para português, Estrela da Manhã, que acentuava e sublinhava a importância futura que iria ter o dia 13 de maio seguinte, não é? De 1917, que seria um dia de grande alegria para os espíritas de todo o mundo. Portanto, temos aqui realmente um conjunto de enigmas, não é? De pré-cognições produzidas pelo mesmo sistema, pelo mesmo processo, quiçá, mesmo processo, não sabemos bem como é que funciona, mas essa pré-cognição foi evidente no caso do Manuel da Arriaga e no caso das aparições de Fátima de 1917. Sem qualquer, digamos, lucro para a versão espírita das aparições, como sabe, não é? Eles não ganharam nada com isso, não é? Quem ganhou foi a Igreja Católica e, digamos, a versão católica popular do marianismo, das versões da devoção, que entendem que em Fátima ocorreu digamos, uma visão efetiva, corporal da Virgem Maria, ou seja, de Nossa Senhora. Portanto, essa é a versão católica mariana,
do catolicismo popular, como se diz, não é? Que não é propriamente hoje o entendimento dos grandes teólogos portugueses, é preciso chamar a atenção nisso, mas pronto, se quisermos depois podermos falar sobre isso mais num outro capítulo, não é? Sim, há vários desdobramentos, não é, ao longo dos vários assuntos que vamos falando, mas ainda há pouco referia realmente o grande envolvimento que existia na sociedade portuguesa, nas elites, com influência nos destinos enfim, do país. E o que eu gostaria de perguntar é se há indícios concretos ou evidências de que a doutrina espírita, ou toda a atividade em torno do espiritismo, influenciou diretamente a tomada de decisões ou o desenvolvimento de políticas por parte destas elites. Sim, há, digamos, há algumas notas, inclusive dos opositores da própria República, monárquicos, por exemplo, que foram para o exílio, e eu tive acesso a algumas obras desses autores, que obviamente odiavam a República, não é? E que revelam, de facto, no fundo, que havia essa união muito próxima entre a maçonaria, que é, digamos, foi a grande patrocinadora do grande levantamento republicano de 1910, que instaura a Primeira República em Portugal. O Grande Oriente Lusitano eram digamos, os dirigentes, os mestres do Grande Oriente Lusitano, que estavam por trás do Partido Republicano Português, que produziu, no fundo, deu origem à Primeira República, ao sistema político que ainda hoje é em vigor, não é? Estamos no sistema republicano. Mas, de facto, há notas em que se diz mesmo, e vai-se mais além, há um autor que diz mesmo que o espiritismo, associado à maçonaria, surgiu e foi, digamos, alcandurado a uma espécie de religião oficial do Estado. É uma acusação um bocado perigosa e um bocado, digamos, arrojada, não é? Porque, obviamente, os sistemas políticos, e no nosso caso o sistema republicano, separa, sendo uma organização laica, separa o Estado das religiões. Portanto, Portugal, neste momento, é um Estado laico, ao contrário, enfim, de outras, digamos, concretizações políticas fora da Europa. Como sabemos, a religião está unida fortemente ao Estado. O caso do Afeganistão, o caso do islamismo mais puro e mais violento, não é? Portanto, há aqui uma associação entre estas duas facetas. Estado e religião, uma e mesma coisa, não é? No nosso caso, não, a República sempre separou as águas, mas de facto há aqui alguns indícios que podemos apontar como uma presença muito, muito forte e muito obsessiva da confissão, se quisermos assim, do credo espírita, nas ações concretas dos políticos republicanos, nesse período, entre 1910 a 1926, que é o período da vigência da Primeira República, não é? Depois a situação altera-se completamente com a Revolução de 28 de maio de 1926, que deu origem ao Estado Novo e ao regresso da supremacia do catolicismo da Igreja Católica em Portugal. Ou seja, encontrou sobreposições entre alguns praticantes da doutrina espírita e da maçonaria ou outras sociedades secretas, e por essa via, etc, não é? por essa via estariam também, digamos assim, com esse recurso, ou utilizar eventualmente esse recurso nas tomadas de decisão. Convictos republicanos, convictos maçónicos e convictos espíritas, não é? No fundo. Pronto, muito bem. Não é essa trilogia que nós vemos aqui muito vincada, não é? Depois tudo se alterou, porque inclusive depois a Federação Espírita, fundada em 1926, acabou por ser perseguida e pelo Estado Novo, que depois obviamente da origem ao governo de Salazar, com grandes cumplicidades com a Igreja Católica, que levou de facto à apropriação até de bens físicos e imóveis que pertenciam à Federação Espírita. Algo que só foi relativamente resolvido há muito pouco tempo, muito pouco tempo, de facto. Sim. A própria Federação Espírita ficou desapossada dos seus bens, etc., causando prejuízos, inclusive em termos de imobiliário, das posses do grupo, da Federação Espírita, que curiosamente até foi fundada por um militar, um general. É curioso que nós temos aqui na fundação da Federação, em 1926, personalidades muito próximas do Exército. É um aspecto muito curioso. E a que se deve essa relação? Ligados à engenharia, por exemplo. É difícil perceber, mas há de facto aqui, inclusive um dos antigos
dirigentes, presidentes da Federação Espírita, o Coronel Costeira, que faleceu já há 2 ou 3 anos, creio, era também militar, diz o nome, pelo seu posto. Aliás, ele participou inclusive no 25 de Abril e era, relativamente há poucos anos, já há 3, 4, 5 anos, o responsável máximo da Federação Espírita. Portanto, vemos aqui uma presença muito, muito interessante de personalidades ligadas ao Exército e sobretudo ao ramo da engenharia. Parece quase impossível, estamos aqui nos opostos, a engenharia e o espiritismo, não é? Uma coisa tão física, tão factual, não é? Pessoas formadas em, digamos, em disciplinas muito físicas, muito materiais, interessarem-se e dinamizarem o seu interesse por estes fenómenos que são muito subjetivos, temos que reconhecer, não é? Porque são de outra grandeza, tem a ver com a consciência, tem a ver com a exploração de estados alterados de consciência. No fundo, hoje podemos qualificar, digamos, as predisposições do espiritismo, cabem todos nessa galeria, e são fenómenos que são mais estudados pela psiquiatria ou pela psicologia ou pelas ciências humanas do que propriamente pelas engenharias e outras disciplinas físicas, mas é um grande enigma. É um grande enigma, não é? Mas como se costuma dizer, a ausência de prova não é prova da ausência. Exatamente. Por isso as vivências que tinham eram a força o São suficiente vivências particulares que não tinham nada a ver com a sua função, quer no Exército, quer no seu percurso profissional, etc, etc. Portanto, são 2 áreas de conhecimento completamente independentes e que podem estar aparentemente em colisão, em aparente paradoxo, mas que no fundo, enfim, se complementarão, quiçá, não é? Quiçá, não é? Pronto, realmente é interessante tudo isso que está a referir e como a situação evoluiu até aos dias de hoje. Portanto, havia uma presença aberta, pública, do envolvimento com o espiritismo e a doutrina espírita, o que não sucede nos dias de hoje. Completamente independentes, porque, digamos, essas áreas não devem ser, digamos assim, postas em sobreposição. Tudo que tem a ver com as nossas experiências interiores, subjetivas, não podem estar a iludir, nem a conflituar com aspectos objetivos, sobretudo quando se trata de políticas públicas, obviamente, não é? Portanto, são duas esferas de intervenção completamente distintas. E como é que se manifesta hoje, então, a busca pelo espiritual ou o contacto com o outro mundo? Claro que... Precisamente no seio das elites políticas e económicas portuguesas, ou seja, o professor tem estudado, digamos assim, atravessado vários momentos históricos, portanto, desde os primórdios do espiritismo até aos dias atuais, portanto, estudou Fátima, tem passado por vários momentos. Obviamente, tudo isto evolui e pode ter sofrido algumas metamorfoses, ainda há pouco falou precisamente da sobreposição entre espiritismo e a maçonaria. Mas hoje, daquilo que conhece e daquilo que tem estudado, das suas pesquisas, que conclusões é que chega relativamente a esta relação? Porque ela permanece, noutros moldes, mas ela permanece. Permanecerá, mas neste campo, digamos, da visualização, da visibilidade pública, ela não é manifestada. Ela é contida em termos pessoais, em termos subjetivos, nas suas funções próprias, onde cada um desempenha o seu papel, mas não, digamos, não coloca as suas convicções de crença, confessionais, seja do espiritismo, seja do catolicismo, à frente, não é? Tentando forçar qualquer relação e qualquer dinamização que ponha à frente as suas convicções, em vez do, digamos, do plano prático e efetivo, que não é partilhado pelo comum das pessoas, ou não terá que ser partilhado pelo comum da opinião pública, se quisermos assim, porque a coisa pública é uma coisa, a coisa individual é outra coisa, portanto são esferas completamente distintas. Portanto, é de crer que hoje em dia as situações sejam muito mais reservadas, admitindo, porventura, que a nível dessas organizações mais esotéricas, o templarismo, a maçonaria, o rosacrucianismo, haja naturalmente uma outra dimensão política efetiva de intervenção no dia-a-dia, no cotidiano, através dos partidos políticos, mas que obviamente não tem, digamos, não passa cá para fora, para o exterior, não tem que passar com uma mensagem, olha, agora vocês vão ter que fazer isto, não.
Não, cada um reserva-se a si próprio a sua prática, independentemente da coisa política, da res pública, como se diz, república tem a ver com o latim res, coisa pública, público, não é? É de todos nós. Portanto, digamos que as convicções subjetivas, pessoais, mais interiores, aí, obviamente, ficam de reserva no canto onde elas se acomodam e onde elas podem manifestar, efetivamente, cada um depois é livre de concretizar as suas opções, mas não intervindo, obviamente, no que é do património público, no caso concreto da coisa pública, como estou a dizer. Não é? Portanto, as situações hoje mantêm-se, a nível, podemos ter, digamos, convictos espíritas em todas as graduações políticas, em todas as organizações políticas, da esquerda à direita, isso não põe a mínima dúvida, não é? Não há conflito absolutamente nenhum. Não podemos dizer que o espiritismo é típico só dos republicanos que hoje se poderiam, se calhar, identificar com o socialismo. Não, as coisas são completamente distintas. Podemos ter exatamente essas sensibilidades da direita à esquerda, sem que algo possa conflituar e possa prejudicar, digamos, a acessão e as decisões em termos políticos finais, não é? Agora, em termos intelectuais, as coisas funcionam de outra maneira, porque cada um de nós tem, estou a falar por mim, não é? Tem a liberdade absoluta de inquirir estes problemas na sua dimensão mais profunda e mais, digamos, mais ínfima, mais primária. Saber onde é que vai, até onde vamos, até onde vai, digamos, os reflexos da religião com a política, se as decisões políticas são afetadas por sentimentos religiosos, sentimentos mais ligados às confissões de cada decisor, de um primeiro-ministro, de um ministro, etc, etc. Isso não podemos descodificar porque são atos íntimos na decisão de promulgar ou de produzir uma determinada lei, não sabemos, é muito difícil de perceber o que é que está por trás de determinadas ações, não é? Determinadas decisões que são politicamente autorizadas, porque obviamente estamos em democracia e, portanto, aí as coisas têm que ser acatadas por meio da razão, porque há um ato político que é sufragado pelo povo nas urnas e, portanto, aí temos que aceitar essas decisões. Agora, o que está por trás no mais íntimo dos íntimos, não é? Porventura nunca chegaremos porque não podemos estar nas consciências e no íntimo de cada um quando produz uma determinada decisão, seja agradável, seja desagradável. Sim, naturalmente. Ou seja, podemos falar que houve nesta aceitação, digamos assim, um retrocesso, um declínio, porque na realidade, portanto, tudo demonstra que a relação e a proximidade era outra no passado, com muitos casos caricatos que traz aqui no seu livro, inclusive é aqui numa referência até a três médiuns, três videntes que dedica parte do seu livro, a última parte do seu livro, a falar destas personagens. Três grandes personagens da mediunidade portuguesa, das chamadas médiuns da Belle Époque, porque no fundo o escopo, digamos, cronológico onde essas três videntes, chamamos assim, psíquicas vivem, é de facto na transição do último terço do século XIX para a primeira década, até, digamos, à Primeira Guerra Mundial, que decorre, como sabemos, é de 1914 a 1918. Portanto, essa vivência dessas três grandes médiums, não é? São, de facto, um reflexo da época, e por isso é que eu lhes chamei as três médiums da Belle Époque. É esse período que vai desde a Guerra Franco-Prussiana de 1870, 71, entre a França e a Prússia, que é hoje a Alemanha, não é? E a Primeira Guerra Mundial, que termina em 1918. Portanto, é a vivência dessas três mulheres que, de facto, têm experiências notáveis, não é? Estamos a falar de Marinha Correia. Pensar da validade das suas afirmações, das suas revelações, etc. No caso concreto, a Marinha Correia, que é uma das minhas eleitas, se quisermos, como representativa de uma capacidade que foi demonstrada, inclusive num grande congresso espiritualista, 1900, realizado em Paris, com centenas de pessoas, com os maiores, digamos, nomes do espiritualismo e do espiritismo da época, né? Sobretudo europeus
que de facto faziam escola na época, já depois, enfim, de aparecer o Allan Kardec, o grande teorizador da doutrina espírita, a Marinha Correia, que é uma cidadã, era natural do Brasil, mas desde muito cedo se instalou aqui na cidade do Porto, na zona da Foz do Douro, já é um detalhe interessante, onde ela foi descoberta por um advogado que também era militante do espiritismo, o Dr. Sousa Couto, que a apresentou em Paris como uma grande estrela, se quisermos assim, do próprio Congresso, e de facto ela foi uma das grandes vedetas do Congresso Espiritualista de Paris, com centenas de pessoas, durante mais de 8 dias, e ela foi requisitada inclusive para sessões privadas depois do Congresso, fora do Congresso. Portanto, isto é uma prova evidente, digamos, do êxito das suas capacidades. Quais eram as suas capacidades? Era a chamada visão à distância. Portanto, ela desenvolveu capacidades de clarividência, como hoje se diz, que lhe permitiam, alegadamente, visualizar o estado, enfim, de determinados planetas do sistema solar, Marte, Júpiter, Saturno, etc., visualizando ela sinais, segundo as suas interpretações, de outras civilizações, outras culturas que teriam habitado esses planetas do nosso sistema solar. Claro que hoje a astronomia atual não confirma, obviamente, a existência dessas culturas, era preciso fazer escavações arqueológicas em Marte, Júpiter, isto ainda não é possível, será um dia, não é? E aí, se calhar, veremos se as visões à distância de Maria Correia se confirmam ou não. Mas o que é facto é que essa capacidade chamada clarividência da Maria Correia foi, imagine-se, algo que foi utilizada pela CIA em projetos de espionagem à distância nos anos 50, por exemplo, através do projeto Stargate, que tentava visualizar à distância, através de médiums, obviamente, contemporâneos, recrutados pela CIA, as construções secretas ao tempo na União Soviética, hoje a Rússia, não é? Portanto, a estratégia usada pela Marinha Correia 50 ou 60 anos antes foi usada pelos especialistas, pelos psíquicos da própria CIA em 1950, 1960, etc. Portanto, algo que só faz enaltecer o pioneirismo, neste caso, da nossa vidente da Marinha Correia. Sem dúvida. E o senhor professor, que acompanha naturalmente todos estes temas, nomeadamente as questões relacionadas com a ufologia, não é? A possibilidade de vida inteligente extraplanetária, encontrou aqui um fio condutor entre a prática do espiritismo no século XIX e estas experiências de espionagem psíquica da Guerra Fria, que faz referência no seu livro, dos vários projetos do Stargate, inclusive utilizando pessoas com capacidades idênticas à da Marinha Correia, pessoas que referem ter essa capacidade de visão remota, portanto à distância. Exatamente. É o remote viewing, na descrição técnica do remote viewing, não é? Exatamente. Relativamente a essa situação, encontrou aqui um fio condutor, ou seja, houve uma evolução daquilo que começou por ser, digamos assim, abraçado como encontros com alguma curiosidade, para entretenimento, para um reconhecimento científico daquilo que possa ser uma anomalia ou uma capacidade cognitiva extrasensorial. Exatamente. A Filomena sublinhou muito bem, destacou muito bem essas propriedades que estão hoje sob o escopo da análise científica. Felizmente. Obviamente que há muita coisa que ainda escapa à ciência, ela própria tem alguma relutância, como sabemos, alguma desconfiança relativamente a algumas destas reivindicações, destas aquisições, digamos, supranaturais, para não usar o termo sobrenaturais, acho que os supranaturais acho que é mais eficaz, não é? Mas que de facto hoje congregam já o interesse de muitos núcleos académicos em muitas universidades. Felizmente, não estamos nem sequer, podemos alegar isso, alguns adversários destas abordagens que se pretendem que sejam científicas e no seio da academia, recusam-se ainda, de algum modo, a incorporar nos seus estudos ou mesmo nos seus debates, nos seus diálogos, estas
digamos, qualidades anómalas do espírito humano ou da consciência humana, chamemos melhor assim. Vamos agora passar para a parte da consciência, porque de facto tudo isto que estamos a lidar e a discutir, sejam as reivindicações e as capacidades do espiritismo, das visões à distância, da maneira da ação direta ou indireta da consciência sobre objetos, fazendo-os movimentar, por exemplo, chamada telequinesia, na ação da mente sobre objetos, ou a pré-cognição, a antecipação de eventos, como o caso do 13 de maio de 1917 e outros eventos, o caso do Manuel da Arriaga, da eleição, são hoje, felizmente, aliás, ainda há pouco tempo na RTP, teve conhecimento da passagem daquela série Para Além do Cérebro, patrocinada pela Fundação Bial, liderada pelo meu amigo, grande explorador destas áreas, o Dr. Luís Portela, não é? Que tem sido o grande patrocinador e incentivador da análise científica desta problemática, ainda bem, e esperamos tê-los ainda por muitos anos. Ele agora que também já está aposentado, digamos, das funções executivas na farmacêutica Bial, encarrega-se só da Fundação Bial, mas de facto tudo isto, como vimos, foi analisado ao escopo pelas vertentes mais exigentes da análise científica, seja do ponto de vista da física, do ponto de vista da psicologia, da psiquiatria, das ciências humanas, da antropologia, etc., etc., tendo em conta mesmo a questão e a grande discussão que se propiciou na análise de alguns episódios da série da Fundação Bial, da possibilidade, de facto, de sobrevivência do espírito após a morte. Portanto, foi uma das questões centrais que foi analisada, foi a questão da reencarnação, por exemplo, não é? Que foi feita com base em centenas e centenas de casos estudados pelo Dr. Ian Stevenson, da Universidade prestigiosa norte-americana, que passou a sua vida a catalogar casos realmente de perplexidade, de situações em que crianças se recordavam, crianças de 2, 3 anos, se recordavam de situações passadas noutros ambientes, noutras culturas, etc. E depois essa verificação confirma, que a posteriori desses lugares e desses nomes, dessas famílias, era a verificação de facto que essas crianças estavam a falar a verdade, portanto não estavam a inventar nada. Eu posso lhe dar um caso concreto, pronto, de uma situação peculiar que eu vivi, num familiar, uma criança, enfim, da família, chegou aqui a casa à biblioteca, olhou as lombadas dos livros, as lombadas, ele não sabia ler. Começa agora a saber conhecer as primeiras letras. Olhou para a capa do livro e disse: este livro tem monstros. Era um livro de antologia dos contos fantásticos de Lovecraft. Incrível. Como é que ele penetrou no livro e antecipou? Eu estou a dizer isto quase que... Sim. Incrível. É mesmo... Obviamente isto leva-nos aqui a tirar várias conclusões sobre o fenómeno e a análise do fenómeno, não é? Porque na realidade, e o professor refere bem também, fazendo menção a isso no seu livro, porque é que, de facto, todos estes fenómenos não são, ainda nas sociedades ocidentais e respectivas comunidades científicas, são muito conotados a muita controvérsia, conotados a situações nada abonatórias, de fraude, etc., como se não tivessem uma base pronto, de interesse para estudo, quando depois, já para interesse estratégico das potências mundiais, já é considerado, não é? Portanto, o professor faz, inclusive, Claro, é uma associação dos projetos da CIA, do MK Ultra, do Stargate, etc., que usaram exatamente os mesmos artifícios que a nossa vidente Marinha Correia usou em 1900 em Paris. Exatamente, e está documentado e há relatos dos próprios visualizadores remotos, como o Ingalls Swan, o Pat Price e outros, e são documentos que foram desclassificados, portanto são públicos, podem ser analisados por quem quiser e tiver estão interesse. Completamente à disposição pública.
Exatamente, de que há, de forma óbvia, interesse da inteligência norte-americana nesta área psi, portanto, os chamados psiónicos, e o recurso a estas capacidades mediúnicas ao serviço de interesses estratégicos da chamada inteligência americana. Portanto, o que eu gostaria de perguntar era se, e é interessante trazer isto também no seu livro, não é? Fazer esta ponte, se estes fenómenos que o espiritismo, não é, veio a trazer. Que no fundo acabou, começou por revelar e começou a trazer, digamos, à discussão pública. Exatamente. No século XIX, a telepatia, a clarividência, que foram levados a sério, mas sim ao mais alto nível, digamos assim, dos interesses instalados. E que, afinal, o outro mundo, que começou ali na Belle Époque, afinal, algumas décadas depois, o outro mundo poderia ser o bloco comunista, não é? Onde se tentava viajar através de capacidades mediúnicas à projeção remota para saber o que é que o suposto inimigo estaria e aliás, há desenhos que eu publico no livro, não é? Que de facto creio que foi o Igor Svan reproduziu efetivamente as estruturas de uma base secreta da União Soviética nessa época, nos anos 60, que é os anos mais agudos, se quisermos, da confrontação entre Estados Unidos e União Soviética, que quase nos levava a uma confrontação nuclear. Felizmente foi dissuadida, né, nessa altura. Portanto, o que eu queria sublinhar é de facto para quem nos ouve que estas questões, sobretudo que têm a ver com o plano da consciência, subjetivo, obviamente, capacidades subjetivas, que terão que ser reproduzidas por centenas e centenas de outras experiências para ter alguma validade do ponto de vista estatístico, são hoje de facto alvo de unidades científicas, quer em universidades norte-americanas, quer em universidades europeias, sobretudo entre os dois blocos, não é? Portanto, temos, de facto, bons exemplos. Nós aqui em Portugal, vamos tendo alguma atividade, alguma intervenção, aqui através do nosso projeto Stellar, dinamizado aqui no STEC, do Centro Transdisciplinar de Estudo da Consciência, onde juntamos, de facto, algumas dezenas, enfim, das boas consciências e cientistas portugueses, praticamente de todas as universidades portuguesas, isso é de relevar, não é? Que se disponibilizaram e mostraram o seu interesse em dizer, não, isto são coisas que têm que ser estudadas, não vamos pôr isto de lado, não vamos varrer isto para o canto do prato, como se diz, não, isto não presta, não, tudo o que tem a ver com a experiência humana, e por isso se costuma dizer, não há assuntos indignos de ciência, mas métodos indignos dessa ciência. Quem disse isto foi um senhor do tempo do Einstein, chamado Niels Bohr, que foi um dos grandes físicos, não é? Que esteve na base, enfim, das teorias da relatividade e das micropartículas, etc. Portanto, dito isto, está tudo dito quando alguém vem dizer, isso não interessa, é irrelevante, não interessa à ciência ou é anticientífico. Não, tudo faz parte do mundo, tudo faz parte da natureza e não podemos excluir nada que nos incomode, mas antes, pelo contrário, devemos trazê-lo para o interior, para o seio da comunidade científica e debatê-lo com os nossos pares, para chegarmos, enfim, a algumas conclusões. Algumas coisas serão válidas, outras serão, se demonstrarem, completamente inválidas, mas não podemos pôr as coisas na ponta, digamos, na ponta do prato, não é? Na extremidade do prato e deitá-las fora depois ao lixo, quando essas coisas nos podem incomodar os nossos pré-conceitos, não é? Que depois, afinal, vemos pelas experiências e pela justaposição de trabalhos científicos, artigos, etc., publicados por órgãos relevantes da Academia Científica, chamamos assim, ocidentais, para passar a imagem dos europeus e dos norte-americanos, não excluindo, obviamente, que poderão existir, e existem outras capacidades, quer na América Latina, por exemplo, o caso do Brasil, dos nossos pares brasileiros, existem, de facto, outras capacidades que, no fundo, progridem todos no mesmo sentido, ou seja, vamos examinar as coisas até dá-las como provadas ou a sua impossibilidade de ser comprovadas. Portanto, há aqui apenas dois caminhos. Há um sim e há um não, não é? Aqui, como dizemos, duas portas. Nós temos na vida, temos sempre duas portas. Uma em que saímos, outra em que podemos entrar, não é?
Portanto, esta validação tem que ser universal e tem que ser com os instrumentos que a ciência nos coloca hoje, obviamente fazendo um esforço também de superação e de entendimento que nós hoje não possuímos todas as ferramentas e todas as respostas que nos possam ajudar a resolver alguns problemas pendentes, não é? Portanto, digamos, será o tempo, será o agregar conhecimento, a melhoria da instrumentação científica, da possibilidade de replicação de determinadas experiências, isolando-as, se quisermos, do plano do subjetivo para um plano mais objetivo, que seja possível fixar através de imagem, através de números, através de confirmação, de replicação, etc, etc. Portanto, só assim é que o conhecimento evolui, que se nós não batêssemos à porta do desconhecido, nós hoje ainda estávamos na idade da pedra, ainda estávamos a desmontar os ursos à porta da caverna. Que nos queriam, completamente. Mas há um avançar, apesar há um avançar na realidade de uma aproximação cada vez maior da ciência e da espiritualidade, portanto, não só por via da física quântica e de muita gente, muito boa gente que tem liderado esse movimento. Aqui em Portugal, o Dr. Luís Portela é uma das pessoas que tem encabeçado, de facto. Um belo exemplo, claro. Um belo exemplo também desse mesmo esforço que é necessário. E então, e agora para terminar aqui, assim, não sei se quer destacar algo mais deste seu livro tão interessante, em que fala de figuras de destaque da sociedade portuguesa do final, do início do século passado, Eça de Queiroz, Costa Cabral, o primeiro presidente da República, Manuel da Arriaga, Afonso Costa, portanto, toda uma gente que fez parte da sociedade portuguesa, Jorge Oliveira Martins, portanto um historiador com este desenvolvimento. Há algo mais assim sobre este livro que mereça destaque e que ainda não foi aqui falado? Pronto, para além do papel que já destacou, a Filomena já destacou muito especial das três médicas da Belle Époque, que realmente são histórias, para além disso, são histórias de vida notáveis. Sim. Marinha Correia, Madame Lacombe, eram assim, que era conhecida, Madame Bruyère, e Madame Bruyère, sim. Madame Bruyère, com destaque, por exemplo, que foi uma grande benfeitora na sua terra natal, Vila Real de Trás-os-Montes. Aliás, há hoje, supostamente, creio eu, os herdeiros manterão, digamos, uma espécie de subsídios, de apoios à Santa Casa da Misericórdia, que foram legados por testamento da Madame Bruyère, não é? Sim, no caso também que houve, exatamente. Um grande edifício que ela deixou na cidade transmontana, e portanto são pessoas que, para além destas capacidades, demonstraram ser umas boas almas, como nós dizemos também, em termos sociais, em termos filantrópicos, não é? Deixaram alguma coisa, para além das suas capacidades extra-mediúnicas, etc., deixaram objetivamente um legado. Isso parece-me que é muito importante quando, no fundo, deixamos esta vida terrestre, não é? Sim, sem dúvida. O que eu posso deixar a quem nos ouve é que se empenhem em procurar este livrinho. Ele está disponível praticamente em todo lado, através do VOC, através da Bertrand, enfim. Vão, de certeza, afrontar-se com facetas absolutamente desconhecidas e realidades muito peculiares, que de facto eu tive, enfim, a ousadia, através de dezenas e dezenas e dezenas de leituras de jornais, de imensas páginas passadas a pente fino, aspirando o pó das bibliotecas, não é? E que resultaram, no fundo, deste trabalho, que de facto foi o primeiro que, no fundo, se conseguiu fazer em Portugal com esta dimensão, ou seja, a parte anterior da realidade espírita contemporânea. Portanto, tudo que fosse para trás da Primeira República estava por descobrir, estava por trabalhar. Portanto, eu tive, enfim, a felicidade de o fazer. Espero que as pessoas possam partilhar deste documento, que naturalmente lhes vai acrescentar algo de novo ao seu conhecimento ou ao seu desconhecimento, neste caso. Sim, muito bem. E senhor professor, quais são os seus próximos projetos, áreas de estudo? Pode-nos levar, ou o que é que tem de novo na manga? Pode-nos levantar um pouco o véu sobre o que vem a seguir, uma vez que não para. A seguir foi este livrinho também sobre a temática de Fátima,
que eu já referi a Filomena, que tem sobretudo a virtude ou o defeito de examinar ou reexaminar os escritos da irmã Lúcia durante a sua estadia nos conventos da Galiza, Tui e Pontevedra, e de facto suscitaram muito interesse da minha parte e do caso da minha falecida colega, doutora Fina da Armada, e os dois, digamos que partimos para uma desconstrução da mensagem de Fátima através desses escritos da irmã Lúcia, que no nosso entendimento, e aí provamos, creio que conseguimos provar a intervenção dos seus dois confessores jesuítas, no modo como os seus escritos foram, digamos que, arranjados, quer nas rasuras de datas, alteração de datas, de referências, etc., para que tudo depois coincidisse com a visão definitiva do Vaticano, sobretudo no seu conflito com o comunismo, não é? Com o comunismo da União Soviética, na altura começava a perturbar, a partir dos anos 30, 40, a religião e o conflito, obviamente, entre a política da União Soviética e os objetivos do Vaticano em termos da religião católica institucionalizada. Portanto, esse foi um trabalho que tivemos em conjunto, muito grato trabalho, assinale-se, e que resultou há cerca de um mês no lançamento deste livro, Operação Fátima, onde denominamos os segredos do segredo, a gênese de um culto e a construção de um mito. Portanto, penso que este pós-título esclarece mais ou menos o que é que se pretende com esta investigação. De resto, obviamente, tenho sempre alguma coisa em carteira, às vezes o problema é o tempo, a disponibilidade de organizar algumas temáticas, mas tenho, por exemplo, um trabalho que penso que estará próximo, esperemos eu, da edição, que tem a ver também com os preliminares da Odisseia no espaço por parte dos portugueses. Ou seja, nós temos tentativas de voo desde o século XVI, Sim. desde um homem que em Viseu meteu umas asas nas costas e tentou voar desde os cimos da Sé de Viseu até o solo. Foi mal sucedido, não é? Obviamente, a coisa não resultou lá muito bem. E depois todo o percurso, século XVII, XVIII, o padre Bartolomeu de Gusmão, com a construção da sua célebre passarola, que afinal não existiu alguns projetos, alguns balões foram apresentados na corte de Dom João V, e depois todo um percurso de tentativas de construção, enfim, aeronáutica, não é, que vão de facto até também ao início do século XX, até 1900, 1901, a altura em que foi realizado o primeiro voo de um aeroplano em Portugal, que foi exatamente aqui nas cercanias da cidade do Porto, na zona da Circunvalação, perto ali da zona da Foz do Douro também. Portanto, é um projeto também com muita ilustração, muita documentação, e que, enfim, conta a história dessa grande odisseia no espaço, feito pelos portugueses, que no fundo parece que de facto foram também grandes pioneiros na exploração do voo, neste caso, que precederam, no fundo, as conquistas do espaço que nós hoje temos. No fundo, ou seja, não só na navegação, mas também... Exatamente. Não foi só por água, foi também por ar. Claro, também há o que dizer sobre aqui. E a designação, eu tenho uma designação, penso que é uma designação interessante, os filhos de Ícaro. Ícaro foi o primeiro, digamos, deus que tentou voar, não é? Que depois, enfim, aproximou-se demasiado do solo e as suas asas de cera derreteram e ele caiu, não é? Estes homens, e algumas mulheres também, assinale-se, tentaram replicar esse efeito digamos, do celeste Ícaro, foram mais ou menos bem-sucedidos na sua época, com as suas limitações. Alguns deles tiveram fins um bocadinho inditosos, alguns desapareceram inclusive no mar, mas esses pioneiros estão registados nessa obra que futuramente procurarei dar à luz, se dizer. Muito bem. Dá se calhar mais um motivo para uma conversa. Sim, pode voltar sempre que desejar. Realmente todos estes temas são interessantes e é esse o trabalho também que vamos fazendo, com muito gosto, de divulgar. Ainda tem mostrado também nas suas temáticas, com certeza. E que interessam hoje cada vez mais, felizmente, a muitas camadas de pessoas, não é? Independentemente da sua formação e da sua idade, etc. Sim, sem dúvida.
Professor Joaquim Fernandes, a nossa conversa levou-nos mais uma vez de contacto aqui às questões da consciência, do invisível, do supranatural, como referiu ainda há pouco. Exatamente. E aqui o envolvimento do espiritismo nas elites da sociedade portuguesa, no início do século passado, finais do século XIX, início do século passado. Para encerrar, mais estes trabalhos que está agora a desenvolver, e este livro que reeditou, de Fátima, e para encerrar, olhando para o conjunto da sua obra, não é? Dos vários estudos, várias temáticas que tem desenvolvido, investigação e trazido até nós, através dos seus livros, através das inúmeras palestras que tem dado ao longo dos anos, através das participações que tem feito em documentários, na televisão, etc. Que mensagem, enfim, ainda há pouco falava dos jovens, não é? Portanto, podemos trazer também isto para o conhecimento daqueles que são mais jovens e serão no futuro quem estará à frente, não é? Na dianteira dos destinos do país. Que mensagem final gostaria de deixar a quem nos ouve, aqui no The Talking Talk Zone, sobre a importância de estudar estas fronteiras entre tudo isto, história, espiritualidade, da consciência, por favor. Como disse há pouco, o conhecimento só avança pela exploração dos seus limites. Se não tivermos a coragem de afrontar os limites do conhecimento, nunca poderemos dar um salto em frente. Permaneceremos sempre nas nossas certezas que, porventura, podem ser incertezas ou podem ser postas em causa por outras investigações no futuro. Portanto, se quisermos dar o exemplo enquanto estamos por aqui, em termos académicos, em termos de investigação, sejamos profissionais da ciência ou meros amadores da ciência, meros leitores, se quisermos, destas realidades, entre aspas, a ousadia terá que ser sempre essa, dentro das cautelas que o rigor científico e a experimentação exigem, mas obviamente só podemos avançar pela exploração das margens do desconhecido e não continuando a insistir no que já é conhecido. Obviamente que há sempre importância em refazer conhecimentos adquiridos, inclusive é refazê-los, replicá-los, se quisermos até desalojá-los do nosso percurso quando eles se revelam improdutivos ou ineficazes, ou inexatos, não é? Incertos, mas sobretudo esta ideia que fica é esta. Aliás, o Niels Bohr esclarece nessa frase que eu citei: não há assuntos indignos de ciência, mas métodos indignos dela, ciência. Portanto, é esta frase que eu gostaria de deixar ficar. Ou seja, bem dirigida. Verdade. Esperamos que aderiram à mensagem. Exato. Sr. Professor, muito obrigada por Obrigado, eu, Filomena, por este contacto, por mais este convívio que muito apreciei. Muito obrigado. Exatamente, muito obrigada por esta conversa. Terminamos mais uma edição do The Talking Talk Zone. Voltamos muito em breve com mais um tema também, assim, a desafiar as fronteiras do conhecimento. Esperemos que tenham gostado. Se gostaram, por favor, sinalizem com o vosso sincero like, partilhem, comentem, porque é a forma que temos também de chegar a ter um alcance maior de tudo isto que temos vindo a fazer. E despedimos com muita alegria até uma próxima conversa aqui no The Talking Talk Zone. Até breve.